Eu acho que esse vai ser o vídeo mais curto da minha vida, porque eu acabei de ler Desenhos Ocultos, eu não tenho praticamente nada pra falar sobre ele. É um livro tão mediano, tão medíocre, tão, que eu não tenho nada pra falar sobre ele. Na verdade eu tenho sim, porque eu vim aqui fazer algumas críticas sobre ele. Só pra resumir, aqui no livro nós temos uma babá que vai cuidar de uma criança, só que ela é ex... Guarde isso. Conforme ela vai cuidando, aquela criança começa a fazer uns desenhos bizarros e aí ela pensa tipo assim, meu Deus, alguma coisa aconteceu pra essa criança tá fazendo um desenho bizarro. Aí ela já pensa que é uma possessão. Só que assim, ela é uma ex... gente, então ninguém bota muita fé nela, né? E aí a história se desenrola dela tentando descobrir o que tá acontecendo com essa criança. O livro promete suspense, mistério, terror, e eu fiquei assim, caramba, é um livro que tá sendo tão bem falado e é, tipo assim, gêneros que eu não leio muito, então por que não, né? Aí eu resolvi ler. E basicamente, eu não vou mentir, o livro te prende, só que ele te prende, mas... sabe quando ele te prende e nada acontece? O livro te prende, só que ele não entrega nada. Ele só te prende porque você quer saber o que vai dar errado. Só que geralmente nada acontece. E todas as teorias que a Mallory tem são tipo assim, vão pro lixo. Porque, ai, o fim desse livro é espetacular. E é. Só que ele não tem nada a ver com a história. Eu sinto que tudo que foi construído foi jogado no lixo e foi feito um fim de uma outra história, de um outro livro, de um outro autor, tipo, eu não achei condizente, eu não acho que bateu, eu achei que foi muito discrepante. Nossa, mas o fim desse livro é um plot twist. É, gente. Porque assim, eu posso escrever um livro, fazer qualquer história e criar um fim nada a ver. Eu acho que assim, pra ser um plot twist, ele tem que ter migalhas jogadas ao longo daquela história. E essas migalhas tem que ser, tipo assim, a gente tem que perceber que tem algo errado, mas não saber o plot. Só que aqui, todas as narrativas construídas não tinham migalha nenhuma pro fim. Migalha nenhuma. Eu sinto que qualquer um podia escrever o início, meio e simplesmente juntar com esse fim. Porque, tipo assim, o fim não tem nada a ver com essa história. Eu não sei se deu pra entender. Mas como o fim não tem nada a ver com o livro, eu mesma poderia escrever o início, meio que fosse condizente com esse final. Aí eu sinto que a gente prestou tanta atenção em teorias que nem eram tão boas assim, mas que, tipo assim, estavam ali, que não agregaram nada no fim. Ai, Laura, mas é isso porque o autor tem que distrair você enquanto ele constrói outra coisa. Mas a questão é essa. Ele não construiu outra coisa. Ele só fez as teorias e no fim ele revelou que era uma coisa tão discrepante que eu fiquei tipo assim, eu acho que a ideia é boa, mas a construção não foi. A construção não foi. O plot é bom, mas a construção por trás do plot foi uma bosta. Gente, eu sinto que era melhor eu só ter lido o final. Porque assim, sabe, eu não sei explicar, mas é tipo você ver uma série e aí no fim parece até que mudou de autor. O início e o meio era um só autor. E aí no fim o autor morreu e aí colocaram outro pra acabar o livro. Eu senti isso porque não parece nem a mesma ideia de escrita. Claro, escrita continua a mesma, mas não parece nem o mesmo autor. Gente, eu só não consegui gostar. Só que eu também não posso falar assim que o livro é ruim, porque porque assim, ele te prende, você lê e fica tipo, caramba, o que vai acontecer? Caramba, o que vai acontecer? Caramba, o que vai acontecer? Só que nunca acontece nada. E aí, no fim, acontece tudo de uma vez, e aí você fica, não foi uma tensão construída. Porque, gente, desculpa, eu não senti empatia por nenhum personagem, eu não consegui sentir nada ao longo do livro, eu não senti tensão nenhuma, eu só queria saber como que ia acabar a história, porque falavam assim, nossa, um final incrível. Compararam esse livro com A Empregada. Que assim, eu não acho Empregada um livro magnífico, mas eu acho um livro muito bem construído. Eu também achei o final um pouco wow. Achei um pouco wow, mas eu senti que teve conexão com a história. Fomos enganados e a gente não percebeu as coisas que aconteciam ali. Mas assim, talvez eu não tenha entendido o livro, porque não é possível que todo mundo ache esse livro bom e eu não. Mas eu percebi que no Scooby, algumas pessoas concordam comigo. Então eu acho que eu não estou tão errada. O livro pode sim ser bom, mas ter defeitos, é tipo normal. Tanto que a minha nota pra ele foi 3 estrelas, porque eu já li livros muito piores e eu também já li livros muito melhores. Então não tem como eu dar acima disso pra ele. Por que essa nota? Porque eu senti que ele me entreteu. Sabe? Mas foi só isso, gente. Foi tipo ver um filme sessão da tarde. Eu não tenho nenhuma ideia de filme que possa comparar com esse livro. Mas é aquele filme que você fica tipo,
Bom, eu senti que eu tava vendo uma novela mexicana, que as coisas vão acontecendo, aí do nada você descobre que tem um plano mirabolante por trás e que você fica tipo assim, meu, por que isso tá acontecendo? Só que você só aceita, porque você tá assistindo ali, sabe? Enfim. Mas, gente, é isso que eu tenho pra falar desse livro. Eu tentei várias vezes fazer esse vídeo, deixar ele maior, não tem como deixar maior. Esse livro é isso, ele só vai ter 10 minutos o vídeo, porque é só isso que o livro é só isso que ele entrega, e talvez tenha até menos que 10, porque eu vou fazer os cortes ainda. Não acho que é dinheiro jogado no lixo, mas também não acho que é dinheiro bem gastado. Então assim, comprem porque eu acho válido, até os livros que eu acho péssimo, eu acho válido comprar porque você pode amar, você pode gostar, pode ser o seu livro favorito da vida, mas eu não acho que esse livro aqui seja o favorito da vida de ninguém. Eu fiquei um pouco decepcionada porque thriller, suspense, mistério, eu já li alguns livros sobre e eu sinto que talvez seja um gênero que eu não goste. Porque se todo livro for fazer esse final mirabolante, eu não vou gostar. Porque tem que ter alguma conexão, gente. Se não tiver conexão, não conte comigo. Eu gosto de migalhas, assim, eu digo migalhas sobre o plot. Porque pra ser um plot bem feito, precisa ter algo na sua cara que você não notou. A única personagem que eu gostei foi a Mallory. E tipo assim, óbvio, né, Laura, você vai gostar da Mallory porque a Mallory é a principal. Sim, mas porque isso eu gostei, que o autor fez a gente pensar que tava louco junto com ela. E ela assim, meu Deus, tô ficando maluca. Isso aqui não pode estar acontecendo. Ai, deixa eu ir dormir que vai passar, dorme que passa. E eu adorei isso, porque a gente, real, se fosse comigo, eu tô ficando louca. Tá todo mundo falando que não. É claro, né, que ela tem um ajudante, mas assim, é uma pessoa em meio de, tipo, 6 falando que ela tá maluca. É isso, o resto não foi bem desenvolvido, eu não achei. Não achei. E não achei que o final condiz com os personagens, porque é aquilo, eu não senti migalha do plot. Então quando o plot veio, eu recebi o plot, eu fiquei, caramba, que merda é essa? Que não tem nada a ver com o resto do livro. Mas, gente, é isso. Eu não tenho muito o que falar sobre esse livro. Ele não foi assim, tipo, uou, decepção, meu Deus, que livro horrível. Mas também não foi, nossa, que livro bom. É isso. É isso aqui, gente. Não foi nada. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Por favor, comenta, se inscreve, deixa o like. Faz essas coisas aí que tem que fazer pra engajar, pra eu conseguir trazer mais livros, pra eu conseguir gravar mais. Muito obrigada pela força. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.